Para não esquecermos uns dos outros, estamos trocando cartões aqui. Ao vivo. Já que nós falamos de memória e tudo mais. E agora temos 2 blocos de 10 minutos para encaminhar o encerramento do programa. A educação continua aqui entre nós. E nós verificamos, entre outras provocações, que o professor Toallier até queria falar mais do bloco anterior, por isso se inscreve para abrir este bloco. Tá bem. O senhor tinha uma instigação. Tinha uma instigação exatamente a partir da provocação etimológica. Eu sou professor de português de origem, enfim, e a questão da Ele etimologicamente é um professor de português, entendeu? Mas no português a gente ensina isso, né? E os meus alunos que estão nos assistindo certamente se lembrarão muito dos radicais gregos, latinos, prefixos e assim por diante. Bom, mas eu queria falar da questão da autoridade, que é hoje também uma grande crise da educação, né? Que não há mais respeito à autoridade, o professor não é reconhecido como tal, e subjaz a esta falta de reconhecimento do professor no seu papel pela sociedade, essa questão da autoridade. E eu recentemente fui pesquisar isso e fui verificar uma agradável surpresa, Brito, que autoridade significa não alguém que se coloca num plano superior, manda quem pode e obedece quem precisa, mas uma condição, uma expressão que significa a condição que eu dou a alguém de ser autor. Quer dizer, eu lido com autoralidade. Eu não posso me apossar da autoralidade aqui de um texto, por exemplo, do livro do Nicoleles, sem citá-lo. Ora, e o professor trabalha isso com seu aluno, para dar a ele a condição de autoralidade, mas sendo ele também autor daquilo que ele realiza. Então é extremamente oportuno trazer o aporte desse verbete que o PDC aqui está falando. Então a crise de autoridade muitas vezes parte porque nós temos falsos autores que se arvoram a pretender exercer autoridade e aí cai no autoritarismo. Eu diria talvez que nós tivemos nos últimos tempos uma desautorização da autoridade. Eu tenho dito que é uma certa inibição do exercício da autoridade. A escola é um espaço de autoralidade. Na escola não pode tolerar qualquer coisa. Ela tem que intervir, e o Brito deve lembrar, de repente, algum telespectador, no congresso passado nós tivemos uma noite aqui muito faceira com uma mineira chamada Fernanda Sobreira, e ela disse uma frase assim emblemática, que a escola é um espaço de mediação de plurais. E é bem interessante isso, quer dizer, eu tenho diferentes pessoas, individualismos que vêm a partir de famílias já cada vez com menos filhos e de repente estão na escola num espaço plural, onde ele tem que agir e interagir com os outros e respeitar essa outra individualidade, essa outra autoralidade. Então, o fato desse assunto estar hoje presente e de certa forma, numa crise, porque a relação com esta criança, com este jovem, sobretudo, ela é diferente hoje em dia. Mas ele tem, ao mesmo tempo, um apreço à autoralidade do professor, que tem competência acadêmica, e não dá para, de forma nenhuma, desautorizar isso. Em nenhum momento nós quisemos aqui dizer que a gente despreza a competência acadêmica. O Dr. Riesgo usou uma expressão que eu anotei aqui, que é estofo acadêmico, mas o professor tem que tê-lo. Ele tem que ser o dono do saber, mesmo que ele não tenha mais a condição de saber tudo. Hoje, a condição que a gente tem acesso à informação. E o professor é alguém que medeia a construção do conhecimento. Ele é alguém que ajuda a descoberta o caminho das pedras, no meu entendimento. Ora, então, esse é um papel, uma missão fascinante, diferente do professor do meu tempo, quando eu entrei na sala de aula em 1952, absolutamente em silêncio, que o professor iria dar a aula, ele sabia, eu não sabia. Hoje o aluno, a gente reconhece que ele vem com saberes para a sala de aula. E eu tenho que trabalhar isso e talvez constituir com a gurizada, numa expressão de afeto,
nós vamos estudar o genoma humano. Vocês vão pesquisar sobre isso e nós vamos tratar isso na próxima aula com uma dinâmica, uma metodologia diferente do que, quem sabe, com certeza, nem vou dizer quem sabe, o professor trabalhava isso há 10, 15 anos ou 20 anos atrás. Certo dizer que o objetivo é instigar e fazer nascer o juízo crítico. O juízo crítico, a curiosidade. Como é que se faz isso? Pois é, exatamente. A criança nasce naturalmente, e aí talvez o Dr. Reis nos possa ajudar mais, ela nasce curiosa. Tem dois... Desculpa eu interromper, porque ficou... Não, só contribui. Então, assim... Mãe, por que a água é quente? Pai, A criança é naturalmente altruísta e a criança é naturalmente sociável. Se eu pegar um bebê de 10, 11 meses e estiver passeando no supermercado e esse bebê está no meu ombro, virado para trás, e chega uma pessoa absolutamente estranha atrás, essa criança sorri. É. Se eu pegar uma criança com 3 anos e deixar cair a minha chave, já foi feito experimentos disso, 42 vezes caiu a chave, 42 vezes a criança juntou. Essa criança é altruísta. Como é que essa criança se modifica com o passar do tempo? O que fez com que essa criança deixasse de ser altruísta? O que fez com que essa criança deixasse de ser sociável? Isso nós temos que pensar. Eu falei de não ter estofo acadêmico, foi por uma modéstia em excesso. Na realidade, assim, nós temos um livro que foi escrito por médicos, o primeiro livro escrito por pessoas da área médica, e tem alguns profissionais da área da psicopedagogia também, que chama Transtornos da Aprendizagem, Abordagem Neurobiológica e Interdisciplinar. E é da editora Artes Médicas. E participei da fundação da Sociedade Brasileira de Neurociências, que é a parceira no evento. Então, me sinto bem à vontade em relação a isso. Mas eu gostaria de aproveitar um gancho que o senhor deixou na primeira fala, que eu achei bárbaro, que seriam os valores, professor Oswino. Sim. Um depoimento de quem estava no consultório, eu fiquei 20 anos atendendo, na solidão do consultório lá. Além desses valores, eu sentia assim que haviam 2 necessidades que faziam a criança se mover, a criança aprendiz. Uma delas é a necessidade e outra delas o exemplo. Necessidade entra dentro do que o professor Gabriel falou. Fome, hambre, gana, necessidade. Eu tinha pacientes que tinham psicopedagogo, fonoaudiólogo, uma série de profissionais trabalhando, era uma agenda super lotada e a criança não aprendia. Daí nós combinamos assim, vamos tirar tudo. Tiramos tudo, surgiu a necessidade. E o exemplo, é evidente que o exemplo é uma mola mestra que eu acho que move todas as pessoas para frente. Eu posso? Claro, claro. Se vocês me permitem, o que o professor falou e você complementou, essa questão da autoridade. Eu, às vezes, vejo um professor chegar com o olho roxo na televisão, na mídia, e aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu absolutamente não estou favorecendo a agressão, muito pelo contrário. Entretanto, eu fico pensando, o quanto este jovem foi agredido fisicamente, eu não digo, mas moralmente, o quanto ele foi exposto para chegar a ter uma atitude como essa. Evidentemente que não estou generalizando, cada caso é um caso, mas eu fico pensando que nós não podemos entender esse caso com um olhar paternalista para o professor e olhar para aquele jovem como um delinquente, porque nós não sabemos o motivo pelo qual este aluno chegou a ter essa atitude que às vezes foi até completamente impensada. Quer dizer, muitas vezes o professor expõe o aluno moralmente, compara, este é bom, este não é. O doutor aqui certamente deve concordar que todos nós temos muita capacidade e habilidade para aprender. O que nós precisamos trazendo o que o Gabriel falou, é simplesmente ter alguém que nos alimente. E este alguém tem que nos alimentar genuinamente, para que nós tenhamos autonomia e não meritocracia. É isso. Professor Gabriel,
1 minuto e meio para fechar esse bloco. Ainda temos mais uma pegadinha. Sim. Eu estava lembrando uma passagem do diário de Kafka. Franz Kafka dizia: a escola é o seguinte... diário ou o processo? O diário. Os diários dele. A escola, na escola, nós primeiro matamos a curiosidade das crianças e depois lhes impingimos as nossas mentiras. A palavra curiosidade tem aí na sua formação o pronome interrogativo cur, que em latim significa por quê. Nós somos naturalmente, linguisticamente, e poderia dizer também neurologicamente falando, propensos a perguntar por quê, por quê, por quê. Nossos olhos gritam por quê. Eu me lembro da velha enciclopédia O Tesouro da Juventude, o livro dos porquês. Era um dos volumes. Dos porquês, né? O Mário Sérgio Cortella publicou um livro sobre a pergunta. Percunctare é ir ao seu redor com um cuncto, é uma bengala que os cegos usavam. Só quem não sabe pergunta, só quem não vê aprende, só quem se dispõe só quem tem fome busca comida. E nós nascemos com fome, né, com vontade de ver mais e tudo. A escola é o lugar do bem e do mal, do fracasso e do sucesso. É o lugar da mentira e da verdade. E na escola esse embate se realiza constantemente. Você pode ter professores que lhe dão o alimento e professores que lhe tiram a curiosidade, que lhe tiram a fome. A inapetência dos alunos hoje se deve a muitos fatores, mas também a alguns procedimentos escolares em que a minha filha foi fazer uma lição de casa que eu chamo de lixão de casa. Era escrever do número 800 ao 900, um por um, 800, 801, 812, 803. Na metade eu falei: papai, não tem nada na internet que a gente pode mandar o link para a professora? Já quer tanto isso? Pois bem, vamos nós ao intervalo e voltamos para o último bloco deste Conversas Cruzadas sobre Educação.